O presidente está disposto a ceder parte do território para pôr fim à guerra, mas seus próprios aliados não aceitam. Por quê? Este pode ser um momento decisivo do conflito, em que Moscou se prepara para declarar vitória e Kiev é pressionada a reconhecer a derrota, ou será que a situação é mais complexa do que parece? Vamos revelar os bastidores de uma estratégia que envolve movimentações massivas de tropas, manipulação da opinião pública e enfraquecimento de posições, tudo com um objetivo oculto. O Kremlin recuou em suas exigências iniciais, enquanto a Ucrânia fechou um acordo vantajoso com o Ocidente. Os Estados Unidos já sinalizam a derrota do presidente russo, e outros acontecimentos cruciais marcam o início desta segunda-feira, 17 de junho. As notícias mais urgentes e exclusivas estão aqui, com análises precisas sobre os desdobramentos na Rússia, Belarus, Ucrânia e no mundo, antes mesmo que outros as divulguem. Tudo o que você precisa saber agora. Por trás dos holofotes, o que parece ser o ponto de virada da guerra esconde uma trama bem diferente. Especialistas ocidentais garantem que mesmo com a queda de uma cidade-chave, o rumo do conflito não mudará. O fronte em Pokrovsk, desgastado após 18 meses de combates, é um dos mais exaustos da linha de batalha. Nas últimas semanas, as forças russas tentam avançar por 3 frentes, mas, mesmo que as tropas ucranianas recuem, nem Moscou alcançará uma vitória decisiva, nem Kiev sofrerá uma derrota definitiva. Enquanto isso, a Ucrânia se vê obrigada a redistribuir suas forças para defender 2 pontos críticos ao mesmo tempo. A ofensiva em Pokrovsk não é apenas uma questão tática, mas um movimento político. O momento decisivo, na verdade, já passou. Com o colapso da defesa na região vizinha de Chasiv Yar, os combates no nordeste de Donetsk devem continuar, já que a Ucrânia ainda controla outras cidades fortificadas. No entanto, a próxima grande batalha pode não acontecer no leste ucraniano, mas em Washington. Analistas afirmam que Moscou está inflacionando a importância de Pokrovsk, exagerando números e mobilizando até 150 mil soldados para pressionar os Estados Unidos. Segundo eles, trata-se de um confronto de egos entre Putin e Trump. O ditador russo tenta exibir um sucesso militar para reconquistar a simpatia do presidente americano, que sempre favorece o lado que aparenta ser mais forte. Há 2 semanas, já estava claro que manter unidades isoladas e grupos reduzidos em Pokrovsk não fazia sentido. Eles não conseguiriam conter o avanço inimigo e acabariam cercados, transformando-se em alvos fáceis. Não houve retirada nem corredores humanitários. Agora, os Estados Unidos impõem novas sanções duras, possivelmente para forçar a Rússia a encerrar a guerra. Mas, se Pokrovsk cair sob controle do Kremlin, Moscou interpretará isso como uma vantagem estratégica, embora, na visão de especialistas, o verdadeiro perigo esteja em outro lugar. No fronte, a ofensiva russa perde fôlego, a logística falha, a rotação de tropas não funciona, e ataques precisos contrapostos de comando provocam ondas de deserções. Enquanto isso, uma declaração feita durante uma reunião entre gregos e ucranianos pode alterar o equilíbrio energético da Ucrânia. O presidente Zelensky anunciou que o país começará a receber gás natural liquefeito da Grécia já em janeiro. O combustível será transportado de Alexandrópole até Odessa, abrindo uma nova rota e fontes adicionais de abastecimento. Há um detalhe curioso nessa história. Antes mesmo das negociações energéticas, Atenas e Kiev já discutiam cooperação, mas o acordo de gás elevou a parceria a outro patamar. Para a Ucrânia, significa segurança no fornecimento. Para a Grécia, representa um salto estratégico. O país se torna um hub essencial para o gás americano, que seguirá para a Europa Central e Oriental. Em determinado momento, o presidente ucraniano chegou a propor a cessão de territórios em troca do fim das hostilidades, mas as negociações foram congeladas. Enquanto isso, no Caribe, os aliados dos Estados Unidos descrevem a situação como uma demonstração de força sem precedentes. Mas a verdadeira surpresa não está nos movimentos dos navios, e sim na falta de clareza em Washington sobre o objetivo final dessa escalada. A administração Trump aumentou drasticamente a pressão sobre a Venezuela. O maior porta-aviões americano, o Gerald Ford, foi deslocado para a região, e o número de militares dos Estados Unidos na área atingiu 15 mil, o maior contingente em décadas. Trump passou os últimos dias em reuniões na Casa Branca, avaliando opções que incluem operações especiais e até ataques diretos ao território venezuelano. Ele admite ter tomado uma decisão, mas mantém segredo absoluto. A justificativa oficial é o combate ao narcotráfico, mas isso não explica por que um porta-aviões, bombardeiros B-52 e unidades de elite, que antes atuavam no Afeganistão e no Iraque, foram mobilizados.
Afinal, os principais corredores do tráfico passam pelo México e pela Colômbia, que não estão envolvidos nesta operação. A frota não pode permanecer indefinidamente no Caribe. Ou Trump vence Maduro, ou sai derrotado. Nos bastidores, a Casa Branca discute outro fator crucial: as reservas de petróleo da Venezuela, estimadas em 300 bilhões de barris. Especialistas já classificam a situação como uma mistura caótica de combate ao tráfico, exibição de poder e pressão para que Caracas ceda em questões energéticas. Enquanto isso, a China acompanha tudo de perto, observando como os Estados Unidos desviam sua atenção para o Caribe. Em Moscou, há queixas de que o Ocidente ignora propostas de paz. Putin teria prometido não atacar Zelensky, não realizar referendos de anexação e até evitar bombardeios com bombas de grande porte, mas o Ocidente se recusa a negociar. O Kremlin culpa Trump, que, segundo eles, rejeitou qualquer acordo para a região de Donbas, Zaporíjia e Kherson. A estratégia russa parece confusa. Ora flertam com Trump, ora ameaçam com medidas radicais, como trazer 25 mil cubanos para reforçar suas tropas ou instalar uma nova base militar. Esse jogo de incertezas reflete a falta de uma estratégia clara, algo que, ironicamente, sempre foi uma marca registrada do regime que promoveu o terror na Ucrânia. Aliás, no último 16 de junho, a artilharia russa bombardeou um playground em Kharkiv, como se o arrependimento fosse uma justificativa para tamanha barbárie. Enquanto isso, em Tashkent, uma frase mudou o tom de uma reunião entre líderes da Ásia Central. O que começou como um discurso diplomático logo se transformou em uma declaração clara: a região está rompendo com o isolamento e virando as costas para Moscou, sem hesitação. A Ásia Central vive uma transformação profunda, e pode-se dizer com segurança que a era das fronteiras fechadas e da dependência russa ficou para trás. O futuro se constrói agora com esforços conjuntos. A coesão interna da região abre diante de nossos países horizontes vastos, oportunidades de desenvolvimento e colaboração internacional sem precedentes. Hoje, o papel da Ásia Central nos processos globais é reconhecido pelas maiores potências do mundo. Na prática, isso significa que a região deixou de ser um mero espectador para se tornar um ator autônomo, com forças externas passando a ocupar um papel secundário. Essa mudança de paradigma foi lida por muitos como um sinal direto e inequívoco: Moscou não dita mais as regras aqui. A Ásia Central não apenas escapou de sua órbita, mas agora é ela quem estabelece os termos do jogo. O cenário é radicalmente distinto do passado. Antes, a diplomacia regional operava dentro dos limites impostos por Moscou. Agora, a competição entre Estados Unidos, China, Turquia e a própria Rússia se transformou em uma alavanca para fortalecer instituições locais e ampliar margens de manobra. Cada movimento estratégico reflete essa nova realidade. Tome-se, por exemplo, a disputa pelo controle do único refino de petróleo do país. O que parecia uma simples negociação comercial revelou sua verdadeira dimensão quando Washington impôs uma condição clara: a saída total dos acionistas russos da NS, operadora do Napaz. Os bancos austríacos já congelaram as operações da empresa, e o governo local tem até o dia 25 de novembro para agir. O presidente deixou claro que prefere evitar a nacionalização dos ativos russos, mas está disposto a fazer uma oferta de mercado se as negociações com parceiros cazaques e europeus não avançarem. Se eles querem jogar duro, nós também sabemos jogar, declarou, ecoando uma postura que não admite mais submissão. O controle majoritário da NS, 56% pertencentes a Gazprom, coloca a Rússia em uma encruzilhada. Até agora, Moscou não sinalizou disposição para transferir a gestão a terceiros e livrar a empresa das sanções. Nos últimos meses, todos os pedidos feitos pelos amigos russos foram atendidos. Negociações foram mediadas, apoios foram dados, concessões foram feitas, e nada disso surtiu efeito. O ministro das Finanças alertou: se as sanções se prolongarem, o crescimento econômico do país será afetado, assim como sua classificação de crédito e o fluxo de investimentos estrangeiros. A mensagem é clara: a paciência tem limites. Enquanto isso, no Oriente Médio, as palavras de Benjamin Netanyahu deixaram pouca margem para dúvidas. Em um discurso que combinou firmeza e urgência, o primeiro-ministro israelense deixou claro que não haverá espaço para ambiguidades. Não existirá um setor desmilitarizado em Gaza onde o Hamas mantenha qualquer influência. Essa organização será desmantelada, seja pelo caminho fácil ou pelo difícil, afirmou, alinhando-se explicitamente ao plano de 20 pontos da administração Trump. A desmilitarização da faixa de Gaza não é negociável, assim como o desarmamento do Hamas.
E sobre a possibilidade de um Estado palestino na Cisjordânia ou em qualquer território a leste de Israel, Netanyahu foi categórico: nossa oposição a isso é absoluta, real e inalterada. O tom não deixou espaço para mal-entendidos. Não há necessidade de confirmações, tweets ou lições. A política de Israel permanece inabalável. Nenhum Hamas armado, nenhuma soberania palestina nessas terras. A estratégia é clara, e as consequências inevitáveis. Resta saber como o mundo responderá a essa nova fase de confronto, onde as linhas vermelhas foram traçadas com tinta indelével. A cada dia, as peças desse tabuleiro global se movem com mais velocidade e menos margem para erros. E em meio a tantas reviravoltas, uma coisa é certa: quem não se adaptar às novas regras do jogo ficará para trás. O futuro pertence àqueles que ousam construir, negociar e, acima de tudo, decidir por si mesmos.